E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma fala do narrador Luiz Roberto, que foi um recado ali, de fato, para nova direção do Vasco, para nova diretoria do clube, em relação aos jogadores que devem ou não ficar em 2023, pensando que o Vasco vai jogar uma Série A extremamente difícil, extremamente competitiva. Então o Vasco realmente vai precisar de uma reformulação grande no seu elenco. Poucos são jogadores que têm alguma capacidade de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, se você quiser almejar algo a mais de não ser brigar contra o rebaixamento. E já vou te adiantando, cara, que eu concordo com essa fala sim do Luiz Roberto. Muitas vezes eu venho criticar aqui a velha imprensa, mas de vez em quando eles acabam acertando alguma coisa ou outra. Eu sei que é difícil, mas acontece também. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vai fazer a sua aposta hoje. Cara, hoje temos Botafogo e Bragantino, hoje temos Fluminense e Corinthians, vários jogos interessantes para você apostar, fazer aquela grana extra. Vão estar aparecendo aqui na tela as odds desses jogos, também tem o UEFA Champions League. Você tem que apostar pelo site da Estrela Bet, no primeiro link do comentário fixado, porque a Estrela Bet é uma casa de apostas confiável, nada de ficar apostando em casa de aposta que você ganha aposta, mas que depois não te pagam o valor que você ganhou. Então, opte sempre pela segurança e aposte na Estrela Bet. Primeiro link aqui do comentário fixado. Bora pro vídeo. Bom, galera, a notícia é essa. Durante o programa, Luiz Roberto opina quem o Vasco deve manter no elenco. Essa é uma discussão que já vem há alguns meses aí. Se o Vasco subir para a Série A, o Vasco vai ter que fazer uma limpa no seu elenco. O problema é que o Vasco tem algumas renovações automáticas, que caso o Vasco suba, os jogadores já têm uma renovação de contrato automática. Nesse caso, tá o próprio Edmar, tá o próprio Anderson Conceição, que são jogadores que, pelo menos no meu ponto de vista, galera, eles não têm muita capacidade de, por exemplo, jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco e serem titulares. Podem até ficar ali no elenco, jogar um Campeonato Carioca, mas depois tem que procurar outro caminho. Não vai ter espaço para o Vasco manter jogadores de um nível mais abaixo no seu elenco. Porque eu vou lembrar mais uma vez para vocês, o problema de você ter jogador ruim no seu elenco é que uma hora você vai precisar usar. Uma hora esse cara vai estar em campo e ele vai comprometer. Então, por isso, é sempre bom você ter ali um plantel com jogadores bons, com jogadores de um nível aceitável, que não comprometam uma partida de futebol. E aí, o Luiz Roberto, o narrador da Globo aí há anos, eu acho que todo mundo conhece ele. Luiz Roberto no Seleção Sport TV, abre aspas: o Vasco tem que manter a molecada e trocar tudo, senão não vai andar na Série A. Fecha aspas. Concordo. O Vasco tem que manter o Andrei Santos, o Marlon Gomes, o Egnaldo, o Figueiredo, o Zé Vitor, garoto também zagueiro da base. O Vasco tem que manter esses jogadores, porque eles são o futuro sim do clube. E o que o Vasco tem que fazer? Digo mais, o Vasco tem que dar para esses jogadores companheiros bons à altura, que façam eles também elevarem ali o nível dele de atuação. Sempre também falo isso com vocês, quando você coloca um jogador mediano, ou até mesmo um jogador bom em um time ruim, ele cai o nível dele. Agora, quando você coloca um jogador mediano, um jogador bom em um time que também é bom, o nível desse jogador sobe. Então o Vasco tem bons jogadores ali que subiram das categorias de base, alguns ali que tem um futuro muito promissor pela frente. Então o Vasco agora com a 777, investindo no futebol, Série A, o Vasco tendo dinheiro para fazer contratações, o Vasco tem que ser preciso nesses reforços de trazerem jogadores que potencializem o potencial que tem esses garotos da base do Vasco, para que eles consigam render cada vez mais e ajudar o Vasco agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, cara, se na Série B eles já conseguiram se valorizar muito, aumentaram o valor de mercado, são jogadores que já são pretendidos ali por equipes do futebol europeu. Imagina eles fazendo uma boa Série A do Campeonato Brasileiro. O valor desses atletas até duplica. E o Vasco, por exemplo, caso pense em fazer dinheiro, vender, ou seja, vontade do jogador de jogar na Europa, vai ter um jogador valorizado, você vai ter um ativo muito grande ali para você fazer uma venda estratosférica. Então o Vasco tem que buscar esse caminho. O que o Luiz Roberto diz, eu concordo 100%. Mantém só a molecada da base, talvez você possa manter ali o Thiago Rodrigues, algum outro jogador, mas para ficar no banco, cara.
Se eles quiserem serem titulares, eles vão ter que provar no treino. Porra, eu tenho capacidade de jogar a Série A, eu tenho capacidade de ser titular. Mas você vai precisar contratar no mínimo uns 20 jogadores e também fazer aquele processo que é feito todo ano. Por exemplo, vai subir o Eric Marcos, vai subindo outros garotos também da base, o que é muito interessante, eles subirem com tranquilidade, não precisando resolver os problemas do Vasco, não precisando ser ali já as estrelas, já vão ter outras estrelas contratadas no elenco e eles vão apenas ali mostrando seu potencial ao longo do tempo. Esse é o caminho que o Vasco tem que seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas também é óbvio, a gente também tem que mostrar sim algum tipo ali de gratidão, por mais que seja obrigação dos jogadores, eles estão sendo pagos um dia para isso. Por exemplo, o Thiago Rodrigues fez uma Série B muito boa, na minha opinião. Ele salvou o Vasco em vários jogos, ele deu muitos pontos pro Vasco. Então assim, é um jogador que, por exemplo, preferiu ficar no Vasco do que ir pro São Paulo, que era uma Série A de Campeonato Brasileiro. Também mostrou gratidão pelo clube, então a gente também não pode pegar esses jogadores e jogar simplesmente ali na lata do lixo. A gente tem que mostrar gratidão também pelo Nenê. Tem o Palácios também, que é um jogador jovem, que tem potencial, que se tiver com a cabeça boa, ele pode voar muito ainda, pode fazer uma Série A muito interessante. Você tem que fazer essa análise completa ali, você tem que sentar ali também com os jogadores, conversar, tem que sentar com a comissão técnica, decidir quem vai ser o técnico. O Vasco vai ter que fazer isso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acredito muito que o Vasco já está monitorando vários jogadores e que, caso assim o Vasco realmente confirme o acesso, a gente já comece a ter notícias já na próxima semana em relação a contratações, em relação a reforços. Vai esquentar bastante esse final de ano e tomara que dessa vez a gente tenha mesmo realmente presentes de Natal, presentes ali de virada do ano do Vasco, contratando jogadores bons como já não contrata há muito tempo. Mas vamos valorizar a nossa base, vamos valorizar o Andrei, o Marlon, o Ignaldo, o Figueiredo, a molecada aí que rendeu muitos pontos pro Vasco nessa Série B, que estão aí colocando o Vasco de volta aos trilhos, de volta ao caminho das glórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente tem Vasco versus Sampaio Corrêa e já sabe, vai fazer a sua aposta nesse jogo, você tem que apostar pela Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado. Bora apostar e ganhar dinheiro, porque, cara, eu tenho quase certeza que o Vascão vai sapecar o Sampaio Corrêa, então é uma oportunidade muito boa. O Vasco não perde jogando dentro de casa, o Vasco tá invicto, então bora pra cima. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, tem que explodir o botão do like, tem que se inscrever no canal e tem que ativar o sininho. E comenta aí embaixo a sua opinião sobre essa fala do Luiz Roberto. Eu não vi nenhuma maldade nele, eu vi pelo contrário, ele ali querendo até o bem assim do Vasco, entre aspas, né? Que nunca é o bem, mas foi um comentário legal que ele fez. Tem que manter a molecada, pode até manter alguns outros Palácios, o Thiago Rodrigues, quem sabe o Yuri pro banco. Mas, comentário legal. Esse é o nosso vídeo, grande abração do Francesco, é nóis e fui!